Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado com a nossa reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Bom dia, Duda. Bom dia, André. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui, iluminando o nosso encontro aqui de hoje. E hoje, nesse capítulo de número 163, o tema é Não Crer. E Emmanuel escolhe um versículo do Evangelho de Marcos, no capítulo 16 e versículo de 16, onde Jesus fala assim: mas quem não crer será condenado. Jesus diz essa frase aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa, logo após a sua ressurreição. Mas, André, conta para nós o que Emmanuel vai falar a respeito desse tema aqui hoje. É sempre importante, antes de falarmos sobre alguma fala de Jesus, a gente sempre analisar o contexto. O que aconteceu antes para a gente entender os motivos dele ter falado aquilo. Então, aqui, só voltando um pouco, Jesus primeiro ele aparece para Maria de Madalena, né? E após ele aparecer para ela, ela vai até os discípulos, conta para eles e o que acontece? Eles não acreditam nela. Depois, a caminho de Emaús, 2 discípulos estavam ali andando e Jesus então aparece para eles, caminha com eles, conversa com eles, e só à noite, quando eles chegam até uma hospedaria e que Jesus faz o ato de partir o pão e entregar para eles, é que eles percebem que era Jesus que estava ali com eles. Então, o que eles fazem? Eles retornam, contam aos discípulos que Jesus apareceu e eles mesmo assim não acreditam. Então, Jesus resolve aparecer para eles, né? Aparece aos 11, só que Tomé não estava presente. E aí o que acontece quando eles contam para Tomé? Tomé também não acredita, né? Então é uma sucessão de descrença, digamos assim. E aí Tomé fala: eu não acredito, eu só vou acreditar se eu conseguir colocar, se eu ver os furos dos cravos na mão do Cristo e mais, se eu conseguir colocar o meu dedo nas feridas dele. Só assim eu vou acreditar. Então aqui, o que Emmanuel está nos dizendo é que aqueles que não acreditam são aqueles que ficam, né? Então, todos aqueles que ficaram, eles não acreditaram quando Jesus apareceu para os outros e não para eles, né? E os que não creem é porque eles limitam a sua crença apenas naquilo que eles conseguem ver, que eles conseguem tocar, né? E só que nós podemos fazer uma leitura aí também de um ciúme, né? De um egoísmo e um orgulho ferido deles aí, né? Porque, se não aparecer para mim, eu não acredito. Se ele não falar comigo, eu não acredito. Então, revela aí sentimentos, vamos colocar assim, baixos, né? Da parte deles, assim, né? Óbvio, né? São humanos, né? Então tem todo esse porém. E essa afirmação de Jesus, que Emmanuel escolhe aqui para nossa reflexão, ela parece no primeiro momento assim fora de contexto, né? Parece algo muito duro de Jesus falar, né? De querer condenar. Porque Jesus é muito generoso, Jesus é todo amor, é toda justiça, né? Ele ensina a nós sobre misericórdia e não sacrifício. Só que muitos
acreditam na grandeza do próprio destino, né? Muitos de nós acreditamos na grandeza do nosso destino e com essa grandeza a gente acaba se apequenando, né? Porque a gente acha que podemos, a gente acha que é só a gente que sabe, a gente acha que é só para nós que Jesus vai aparecer, que só conosco que Deus conversa. Então, é só lembrarmos da história do mal rico e de Lázaro, né? O mal rico achou que ele estava com tudo, e Lázaro, coitado, era um coitado que estava ali jogado. Só que quando ele passa para o lado de lá, ele percebe o quão pequeno ele era, o quão mesquinho ele foi, né? E Emmanuel diz o seguinte: pelo hábito de apenas admitirem o visível, permanecerão beijando o pó, em razão da voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores, enquanto os outros caminham com a certeza da vida imortal. Então, se a gente ficar nos preocupando e criando caso, né, com coisas pequenas, a gente deixa de aproveitar e de apreciar aquilo que é grandioso, que é a gente acreditar na fé dos outros, né? Porque se os discípulos tivessem acreditado na fé de Maria e Madalena, e falou, olha, Jesus apareceu para mim. Então, ao invés de eles falarem, nossa, que coisa grandiosa, que coisa bonita, ele apareceu para você, eles ficaram duvidando dela, né? Como se ela não fosse merecedora disso, né? Dele aparecer para ela. Então, isso é um sentimento muito pequeno, muito baixo. E aí, Emmanuel continua: a crença é lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. O vento da negação e da dúvida jamais consegue apagá-la. Então, a crença, quando a gente crê, é uma luz que a gente tem para poder mostrar, para nos clarear na escuridão que a gente se encontra, né? Uma escuridão da dificuldade, na escuridão da dor, na perda de alguém. Então, a fé, ela dá ele clareia esse nosso caminho. E só que, né, aqui ele diz, tem um vento da negação, da dúvida, que vai querer balançar, né, essa luz, vai querer afetar essa luz. Só que ela pode até, digamos assim, tremular, mas ela não vai apagar, né, essa luz. E na história de hoje, eu queria trazer aqui um poema muito bonito de um poeta chamado Khalil Gibran, que ele fala assim, ó: a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé não salta nem abraça, fica no escuro. É muito bonito porque aqui eu vou fazer uma interpretação disso que ele fala para a gente entender melhor. Porque se a gente pegar, ele fala assim, ó, a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. O salto é algo que nós realizamos para nos elevar, para poder sair do chão. Então, se a gente encontra algum obstáculo que a gente não consegue contornar, a gente precisa passar por cima dele, né? Passar por ele. Então, é esse salto. É, E aqui ele fala, quando a gente tá ali sofrendo com as coisas materiais, com as coisas terrenas, quando a gente tem fé, a gente se esquece disso aqui e busca uma ajuda, a gente salta, tira os pés do chão, tira o nosso olhar da matéria e se eleva a Deus, né? É, Aqui eu queria colocar também o seguinte, que esses dias eu escutei uma música muito bonita que fala o seguinte, a música fala assim: quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. Então, o que que isso significa? É que Deus aguarda o nosso movimento, a nossa decisão de caminhar para que ele possa fundamentar o nosso caminho. Só que depende da gente fazer esse esforço, né, para nos conduzir até Deus e confiar que a parte dele ele vai colocar, né, ele vai fazer.
E aqui, quem não tem fé não salta nem abraça, fica no escuro. Quem não tem fé não sai do chão, então não abandona o materialismo porque acha que tudo o que o existe é o que tem, é o que nós enxergamos, é o que nós tocamos, né? Então esse é o materialismo, não enxerga além do que ele vê, do que ele acredita. Não abraça. Aqui ele fala, ele coloca esse não abraça no sentido de a pessoa não se permite abrir mão do controle, né? De que ela não consegue fazer tudo e então ela não aceita o amparo de Deus. Porque se ela não cede, se ela não compreende que eu não dou conta, então eu preciso abrir os braços, eu preciso me desarmar, preciso abrir o meu coração para poder aceitar esse amparo, essa dúvida, né? E aí, para finalizar, fica no escuro. Permanece ali a pessoa que não tem fé, permanece no escuro das dores, no escuro das dúvidas, da sua culpa, das suas dificuldades. Então, esse poema é muito bonito porque ele faz uma leitura incrível daquele que tem fé e daquele que não tem. E o que, que acontece com aquele que tem fé e com aquele que não tem fé, né? Um se entrega, o outro se abandona. Então é muito bonito e tem muito a ver com o tema aqui de hoje. Mas, Duda, qual foi o trecho que você selecionou para nós hoje? André, selecionei uma frase que hoje eu acho que tocou os dois corações aqui. Também destaquei a frase que você citou aqui na reflexão de hoje. Essa frase, ela, para mim, foi a frase que a gente devia até ter um quadro, para a gente ler todos os dias e lembrar da importância e o papel que a fé tem na nossa vida. O quanto a fé é esse sustento que temos para levar aqui a nossa encarnação. Então, vou repeti-lo aqui para nós lembrarmos sempre, sempre, todos os dias, de que a crença é lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. O vento da negação e da dúvida jamais consegue apagar. Então, hoje eu pensei muito nessa frase, porque se a nossa luz diminui, como você trouxe aí os dois exemplos de fé, se a nossa luz diminui, é que a gente está mais cabisbaixo, a gente está num momento mais triste da nossa vida, fica mais quietinho, mais recolhido, e é um momento que nós podemos perceber que a nossa fé está mais abalada, que é às vezes muito reflexo da nossa fé, porque quando nós duvidamos, quando nós não temos coragem desse passo, como você falou, né, nós precisamos dar o passo para que Deus coloque o chão. Então, quando nós duvidamos, quando muitas incertezas tomam o nosso coração, como aconteceu com os discípulos, mas eu não estou vendo como eu consigo crer que vai dar tudo certo, né? Hoje nós não temos oportunidade aqui de enxergar o mestre, como aconteceu lá, mas muitas vezes nos é dado ali a promessa de que precisamos esperar, de que Deus está controlando, cuidando de nós, e aí a nossa fé fraqueja naquele momento, quando a gente fala, eu estou desesperado, não estou confiante que isso vai dar certo. É uma falta de fé, uma falta de crença nossa, né? Nós precisamos muito dessa fé. Essa fé, ela precisa estar com uma luz radiante, ela precisa estar acesa para que a gente possa ter essa esperança, para que a gente possa ter alegria. Porque uma vez que nos falta fé, o mundo perde esse brilho que ele fala, né, desse clarão. E é realmente isso, né? A fé é esse clarão que ilumina a nossa vida. Quantos de nós já não se sentiu mais acolhido, mais aliviado, com o coração mais em paz depois de um momento de oração? Quantos de nós melhoramos o nosso coração, as nossas dúvidas, as incertezas? Nós realmente, nesse momento, como a André falou, estamos ali saltando, né, para Deus. E isso tem um resultado maravilhoso, né, porque nós buscamos esse amparo e a fé é de suma importância
para nós, enquanto cristãos. Gostaria de complementar um pouquinho, André? E essa explicação que o Emmanuel faz a respeito da lâmpada, né, isso é muito esclarecedor para a gente, porque quando a gente está num momento muito difícil, parece que a gente não consegue enxergar nada, né? A gente só enxerga aquela angústia, a gente só enxerga aquela dor e parece que a gente tá no escuro, não tem solução, não tem algo que possa nos ajudar ali. E aí eu lembrei de uma música, né, do Gilberto Gil, que ele fala assim: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Porque é isso, né? Se a gente acreditar que, que a fé vai nos ajudar, porque Deus não falha, né? Deus não falta nunca com a parte dele. Então, ele só pede o quê? Ele só pede que a gente acredite, né? Que a gente acredite nele, que a gente busque entender o que ele quer nos dizer, porque se a gente se colocou nesse escuro, né, do momento que a gente vive, é porque Deus permitiu, porque ele quer nos mostrar que até mesmo no escuro tem luz. Então, se a gente tiver uma esperança, se a gente tiver uma paciência, uma perseverança, nós vamos conseguir enxergar uma frestinha de luz no escuro que a gente tiver. E essa frestinha vai ser o sinal de Deus de que você não está sozinho, pode acreditar em mim, que eu vou te tirar daí. Exatamente, é tudo que a gente precisa, né? Muito além, né? Deus também nos apresenta muito além do que precisamos. Mas que nós possamos, então, ter a coragem para o passo, que nós estejamos ativos para fortalecer a nossa fé. A fé é algo bonito, é mágico se vemos o poder dela, mas é algo que requer o nosso esforço também, requer esse passo, requer essa disciplina, porque ninguém que está ali morno vai conseguir, sem estar alimentando a sua fé, vai conseguir ter essa luz forte, esse clarão que Emmanuel está falando. Então é algo que precisa ser alimentado diariamente, né? Fortalecido, para que a nossa fé não falhe quando nós mais precisarmos. Nesse momento que o nosso corpo físico ali está só enxergando escuridão, onde o nosso espírito se encontra ali até perturbado, porque está em uma situação ali de maior angústia. Então, nós precisamos estarmos com a fé bem alinhada para enxergarmos essa luz nesses momentos difíceis. Mas, como falamos aqui também sobre essas perfeições de Deus, né? Tudo está num propósito, tudo tem ali os seus motivos, porque Deus está sempre em perfeita harmonia. E é esse tema que Emmanuel vai tratar conosco na semana que vem, que ele vai falar sobre não perturbeis, portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Então, Jesus fala isso em Mateus capítulo 19, versículo 6, que é esse tema, né, sobre essa harmonia perfeita que Deus tem para nós. Emmanuel vai falar um pouco mais sobre isso. Eu espero vocês semana que vem juntos para refletirmos esse capítulo e eu desejo a vocês uma semana muito abençoada, que a fé de cada um seja esse clarão no meio da escuridão que cada um de nós esteja passando. Aquela escuridão, aquele medo que tem no nosso coração, aquela situação que nos aflige, que a nossa fé possa brilhar, possa ser essa lâmpada amiga da nossa vida e durante a nossa semana. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Um ótimo sábado a todos. Um ótimo sábado para todos e que assim seja.